No Batendo Ponto de hoje, estou com o professor Silas Serpa. Uma pessoa que me impactou muito via LinkedIn, com as suas postagens, com o seu conteúdo bem provocativo e bem profundo. Então, é um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigada e conte para todo mundo quem é o professor Silas Serpa. Obrigado, Bia. É um prazer estar aqui com toda a sua audiência. Obrigada. Né? E mais uma vez eu agradeço. Eu tento postar coisas que eu gosto. Né? O mainstream ele é meio complexo. Né? As pessoas falam, Silas, você tem que ser menos provocativo. Silas, você tem que colocar coisas, mas eu falo, gente, eu não consigo. Talvez seja porque eu sou prolixo. Né? Até para responder quem eu sou agora, eu tô sendo... Vou ficar de olho no relógio. É isso. Olha aí, lá. Vamos lá, porque senão já era. Sou Silas, 52 anos, né? Bem vividos, graças a Deus. Casado com Dani, que está aqui no estúdio. Maravilhosa, né? artista maravilhosa. Tá só falando, olha, arruma a barba, arruma o cabelo. Pai de 3 filhos, o Pedro, de 22, Samantha e Stephanie, de 16. Um cara que nasceu em Santos, mas trabalhou muito pouco na minha cidade, né, em Santos. E é um dos pontos muito interessantes, porque eu acabei indo direto para São Paulo. E aí fui executivo de Unilever, né? Trabalhei na Unilever, virei diretor, fui expatriado para a Inglaterra, mas eu acabei voltando. Trabalhei na Gerdau, trabalhei em algumas outras empresas aí fortes, né? Sempre com foco em tecnologia, estratégia. Muito interessante, porque no decorrer do nosso bate-papo vai falar, eu sempre digo que eu fui uma pessoa muito arrogante. Né? Eu gostava dessa pompa e circunstância de ser diretor, né? Essas coisas, né? Que foi muito do que me fez virar o Silas de hoje. Né? Então eu gosto muito do Silas do passado, porque ele me ensinou a não ser mais como o Silas do passado. Um Silas 1000 vezes melhorado agora. Eu não sei se é melhorado, mas talvez um Silas inconformado com muita coisa. Né? Eu gosto muito dessa minha versão hoje. Né? Basicamente, o que eu gosto hoje de fazer é ler. Nos tempos assim que eu tenho vagos, eu escrevo. Eu tenho 10 livros publicados, estou indo para 13. Por quê? Porque eu estou fazendo 3 ao mesmo tempo e tá uma loucura, porque eu bagunço os 3. Né? Eu estou perdendo o foco toda hora. Que legal! Eu gosto bastante disso, porque não são contos, eles são experiências que eu tive no passado, tanto com péssima liderança que eu acabei fazendo, como inovações que eu acabei comprando prêmios de inovação para mostrar que a gente tinha inovação realmente, mas não tinha. Então eu tenho muito esse tom provocativo. Basicamente... Que incrível, mas sem dúvida a sua história, né? Os erros e os acertos é que te trouxeram essa pessoa tão impactante hoje. E, por favor, não mude o tom no LinkedIn. Eu tô tentando. E você acredita que a gente começa aqui falando de fracasso? Você já acabou começando a falar, entre aspas, não de fracasso, mas que você entendeu que aquele Silas arrogante não era o melhor Silas. Não era a melhor versão do Silas. Mas quero que você escolha um fracasso, ou aparente fracasso, que, na verdade, te preparou para o sucesso. 30 anos... Eu gosto dos meus fracassos. As pessoas elas olham fracasso como uma parte negativa da vida, né? Ou uma parte negativa da sua formação profissional. Mas eu vejo que é uma moeda. Tanto você pode ter ali o sucesso quanto o fracasso. Eles fazem parte da mesma moeda, né? O antagônico. O que não faz parte dessa moeda é o aprendizado. O aprendizado, tanto ele é bom com o fracasso quanto a vitória. Eu sempre digo, né, as pessoas que elas são muito vencedoras, quando perdem, quando fracassam, elas entram num parafuso muito grande, porque estão acostumadas àquilo lá. O fracasso ele te gera um pouco mais de robustez. Parece ser meio piegas, parece ser, mas a realidade é justamente essa. Né? A gente tem que aprender com aquilo ali. Né? E um fracasso que eu gosto bastante. Tem alguns, mas tem um que foi legal. Eu trabalhei no metrô durante alguns anos, né? Nós fizemos algumas estações, então
Putz, a Estação Paulista, Nossa, a Estação linda. Pinheiros. As duas lindas. Aí tem a estação que é aquela que faz a integração, que ficou a maior, que é a da Luz, né? Então a gente... eu fui contratado pela Via 4 porque eu tinha conhecimento de um tipo de tecnologia que a gente havia implementado, né, que era das portas eletrônicas, né, que é quando a pessoa faz a validação lá do seu cartão, ou colocava o Edmondson, que era aquele, no passado, o pessoal, que é o bilhetinho magnético, né, ela abria para o pessoal entrar. Eu vou falar de uma que foi muito legal, porque na época a gente estava trabalhando muito com integrações. Então vinha da CPTM, vinha do próprio metrô de São Paulo. E como é que a gente vai receber esse dinheiro porque você entra dentro da CPTM, você depois embarca numa outra linha. Como é que é feito isso daí? É feito através de um conceito de câmara de compensação, né, que o dinheiro não vai para a empresa, ela vai para uma câmara de compensação e depois você faz um cálculo lá, 2 mais 2 igual a 30, e aí você coloca lá. E tinha um problema, porque a gente criou também aqueles passadores que ficam entre as estações que faziam um cálculo, né? Até um abraço para o Vitor, que a gente fez junto. Isso daí foi mó legal. Foi muito em classe A. E aí a gente foi testar o que é chamado de câmeras estereoscópicas. Nome bonito, nome pomposo, mas ela tem uma característica muito interessante. Ela conta pessoas em multidão. Ela faz uma análise da multidão e aí começa, a partir de 3 lentes, começa a fazer ali. Olha, a gente atingiu uma... Porque o que acontecia? As pessoas estavam desconfiadas que não estava contando, né, quando passava. Então a gente falou, vamos pegar uma outra tecnologia e colocamos lá para fazer a análise. Então a gente botou bem em Pinheiros. Mas foi muito engraçado, porque funcionava muito bem. Tão bem que a gente falou assim, vamos botar para os outros? Vamos, mas quem vai dar manutenção nisso? A gente não tinha conhecimento, a gente fez como uma pesquisa mesmo, e a gente colocou uma tecnologia que para o Brasil, ali naquele momento, não tinha como trabalhar. E fora que trazer os equipamentos de fora eram caros também. Então a gente acabou... Por conta disso, né? Qual que é o grande fracasso? A gente escolheu uma tecnologia tão legal, tão legal, tão legal, que a gente não falou assim, cara, e aí? Aquele meme tão avançado. do John Travolta falou assim, cara, não tem gente aqui para mexer com isso, só tem eu e mais 3 caras que acabamos mexendo, e aí? Cara, a gente vai virar gargalo. Sim. Aí acabamos mudando o conceito, mas ela ficou lá durante muito tempo ali na estação de Pinheiros. Até quando eu deixei o metrô, ela estava ainda lá. Não sei nem se fazendo a contagem, mas é porque a gente colocou ela também tão alto que não sei se compensava tirar. Enfim. Bem, mas uma hora vai ter que tirar. Então foi isso, foi um dos fracassos que me preparou pelo seguinte, né? Então, o que adianta a gente colocar sempre o melhor, o que está hypando, se o feijão com arroz a gente não sabe fazer? Putz, olha, estou colocando a melhor... Hoje o hype é IA. Todo mundo olha assim para o lado e fala assim, eu quero aquela IA. Não, por que você está fazendo? Não sei, só sei que o meu concorrente está tendo, então eu quero ter. Mas se você não vai conseguir internamente usar aquilo lá. Então, a partir daquele... Todo o potencial daquilo. A partir daquele momento, o que aconteceu? Eu comecei a olhar a tecnologia, porque tecnologia tudo passa, né? Aquela velha história. Ela é transitória, ela não pode ser fim, ela tem que ser meio. Sim. Você entendeu? Sim. E esse é o grande conceito. Ela não... eu vou fazer por causa da IA. Não, a IA é meio. Então, como qualquer outra tecnologia. Então, o que adianta você colocar uma bruta tecnologia, um bruto negócio, que é o que a gente chama de dar tiro de canhão num passarinho. É verdade. Né? Então, verdade, isso. Então, foi um fracasso interessante. Muito interessante, muito interessante. E assim, no meu mundo de RH, existem ferramentas maravilhosas à disposição, só que as pessoas não usam na sua potencialidade. E aí elas culpam a ferramenta, quando na verdade a ferramenta é meio. E a questão é na maior parte das vezes, o usuário que não usa a tecnologia, ou não sabe usar, ou não usa tudo, e passa a culpar a tecnologia. Sim, é porque é mais fácil. Com certeza. Né? Você transfere, né? E
é aquela velha história. Hoje até a gente pode até mais para frente bater um papo disso, o quanto que a tecnologia, por ser tão boa, começa a excluir as pessoas. Né? Porque você acaba trabalhando o viés da própria tecnologia que está aprendendo que aquilo lá não é bom. Dá um exemplo para você. Eu às vezes eu estou me aplicando para algumas oportunidades, né? Porque quer queira ou quer não, a gente tem que trabalhar, né? E é engraçado, a gente posta na oportunidade, em 5 minutos já vem uma negativa para você. Aí eu falo, cara, nossa. Então, a análise disso tá muito interessante, né? Então, talvez dosar, enfim, é como qualquer tecnologia. Verdade. Agora, me diz uma coisa. Nos últimos anos, tem alguma crença, algum comportamento que tem feito a diferença na sua vida? Sim, vários. Elenque um. Putz, olha, de vários. É aquilo que a gente estava comentando antes dos bastidores, né? Eu sempre fui uma pessoa muito arrogante. Eu fui criado de forma muito arrogante para demonstrar que eu sempre tinha força para tudo. Então eu gostava muito da pompa e circunstância. Eu falei isso muito para os meus alunos em aula. Falava assim, era uma coisa engraçada. Eu não sabia o nome das pessoas, né? Era uma coisa. E eu geria para o degrau acima, né? Então, se eu era gerente executivo, eu geria para o diretor ou para o presidente. Se eu era diretor, eu geria para o presidente, para o conselho e para os acionistas. Mas tem uma coisa que é bem interessante, né? Isso mudou para mim quando é engraçado, eu sofri um acidente há uns 20 anos atrás, mais ou menos, e quando eu sofri esse acidente, uma coisa engraçada, todo mundo que estava próximo de mim se afastou. Nossa. É uma coisa engraçada, né? E aí foram 2 anos de recuperação, foi uma coisa bem interessante. E aí, durante esses 2 anos, eu passei por algumas fases, né? Que é a fase que a gente brinca, né? Que a gente tem a fase da Elizabeth Kübler-Ross, quando ela desenvolveu aquele estudo sobre, né, morte e morrer, né? Que é o grande livro dela. E Elizabeth Kübler-Ross fala que o estágio da morte começa, né, com a negação, né, depois você faz a barganha, né, depois você entra em vale de depressão. E aí eu comecei a fazer uma análise. Eu não morri, mas estava alguma coisa morrendo dentro de mim. E esse era o ponto, né? Então, comecei a negar. Falei, não, é isso, não sei o quê. Depois eu comecei a barganhar. Eu falei, por que eu? Meu Deus, não sei o quê. Aí eu entrei em depressão, ninguém gosta de mim, né? Pelo amor de Deus, não sei o quê. E aí foi uma coisa engraçada, né? Nesse vale eu acabei conhecendo a Dani, né? Foi 19 anos atrás, a gente se conheceu. E foi isso, né? E aí você teve a aceitação do novo Silas. Do novo Silas. Por quê? Que nascia. Porque é justamente essa, não adianta. A gente tem que falar com as pessoas de forma mais humana. E foi aí que eu saí daquela área totalmente de tecnologia, não, ou melhor, não saí da área tecnológica, vamos colocar assim, eu saí da área exata e comecei a procurar mais o humano do negócio. Fantástico. Então foi a primeira coisa que eu tentei, falar, vou fazer um mestrado de filosofia para ver se eu consigo entender as pessoas e o meu entorno. Foi extremamente fracassado porque eu não entendi mais nada. Eu falei assim, eu só tenho que entender a mim. E olhe lá, eu não vou querer entender fulano nem Beltrano. Pelo amor de Deus, trazer mais problemas. Não, deixa eu ficar na minha. Foi legal, isso daí me ajudou bastante. Imagina. E aí eu comecei a me tornar um líder um pouco mais humano. E também tirei das minhas costas aquela visão que uma carreira ela tinha que ser linear. Isso vai fazer uns 12 anos, a Dani lembra disso, eu sempre buscava, não, que eu quero ser diretor, que eu quero voltar a ser diretor. Eu falei assim, não, a carreira é o que eu escolho, é o momento que eu quero fazer. Então, se eu vou voltar a ser analista, se eu vou voltar a ser consultor, não tem problema. Tive oportunidades de analista, de consultor, de diretoria, mas o mais legal é focar no propósito. E aí eu tenho
já há algum tempo, antes desse hype do propósito, da positividade, né? Que a gente pode falar depois, que eu acho isso muito engraçado, essa positividade que a galera faz, né? E aí foi isso. Né? Que fantástico, fantástico, fantástico. Mas, voltando, exatamente qual é a crença ou o comportamento ou hábito? Que mudou? Basicamente a arrogância. Tá. É esse. Esse foi então, mas aí, você trocou arrogância por? Talvez até por a palavra em si do arrogante é um pouco mais aberto, um pouco mais humano, um pouco mais... E aí a palavra que eu não gosto dessa palavra na moda, né? Que até a gente fala, eu sou um pouco mais empático com as pessoas. Mesmo tendo estudos, né, e a gente fala da Brené Brown, fala desse pessoal, eu entendo que não é que eu não gosto da palavra empatia, eu acho que tem que nominar, mas eu acho extremamente complexo a empatia, porque como é que eu vou sentir o que você está sentindo? O máximo que eu posso é ficar do teu lado e estar ali, né? Porque eu sempre falo, e eu falei isso quando teve esse meu acidente, a dor é o momento mais solitário que você tem. Não você pode estar fazendo, que nem eu fiz 1 ano e meio de fisioterapia quase todos os dias. Nossa. E a gente tinha um grupo, era muito interessante, a gente se deu o nome de mortos-vivos, né? Porque a gente saía geralmente de sexta-feira, aquele pessoal todo, um sem braço, um sem perna, eu com a minha perna quase sendo amputada, né? A gente saía, mas no momento que a gente fazia a fisioterapia, cada um sentia a sua dor. O máximo que a gente podia era segurar na mão um do outro para estar ali. E é verdade, isso que é uma coisa muito interessante. E eu falava assim, cara, como é que eu vou sentir a dor desse cara? Eu só tô ali. E aí, putz, pegava um papel higiênico para enxugar a lágrima, outro segurava, às vezes depois dava um abraço. Era uma coisa bem interessante, porque ali eu entendi o que é. Não é empatia, mas é estar presente pela pessoa. Foi isso que aconteceu. Que aprendizado que a vida trouxe. Mas obrigada por compartilhar. Não, eu agradeço. Imagino que na sua trajetória você recebeu recomendações ruins. Claro que quem te deu achava que aquela recomendação era boa, mas não funcionou. Tem uma aí para dizer para gente? Recomendações ruins. Vamos lá. Tem. Tem. Silas, Sempre é aquela velha história. Né? A gente falava... Pare de mexer com gerenciamento de projetos, porque isso acabou. Né? Porque eu sou da área de gestão e acabei me especializando muito em gestão de projetos complexos, risco. Era uma aula que eu dava, inclusive, na GV, dei durante quase 15 anos. E o pessoal falou, Silas, gestão de projeto não existe mais. Agora a gente tem que trabalhar de uma forma mais aberta, não sei o quê. Tu acredita que eu comecei a acreditar nisso durante um tempo? Falei assim, não, vamos trabalhar com agilidade. E aí foi uma coisa engraçada, porque o grupo de agilidade que a gente tinha foi logo no começo. Então, em 2007, 2008, a gente fazia pesquisas. E eu sempre digo, a gente foi meio que dinossauro no começo de trabalhar com agilidade. Né, que hoje perceberam que não é muito estranho, mas não entrega tanto valor assim, né? Falaram, olha, esquece gestão de projetos tradicional e vai para agilidade. Foi em 2009, 2010 que o caos do gestão de projeto caiu, que os gestores de projeto começaram a não serem mais contratados. Eu vou ser bem sério, foi um conselho que me deram. Mas não é que eu resisti, eu deixei adormecido. E aí, quando eu comecei a trabalhar com gestão de projetos em formato ágil, eu percebia que eu mais precisava da minha gestão tradicional para algumas coisas do que esse conceito da gestão ágil. E aí a gente percebe, não é um ou outro modelo. Você entendeu? A gente tem que entender o modelo onde a gente está inserido. Exatamente. Lao Tse dizia, né? Vá com eles e aprenda com eles. Só assim você poderá chamá-los de seus, né? Então Lao Tse falava isso. Então eu falava, não, vamos botar agilidade aqui, vamos fazer desse jeito. E não, o pessoal não estava preparado, né? Então era isso. Foi um conselho bem interessante, mas eu não... Teve uma época, né, que num banco digital eu era executiva de pessoas e clientes. Tá.
E aí ficava aquela disputa, agilidade, fica para TI ou fica para produtos? Aí teve uma época que eu peguei, porque não estava funcionando, eu peguei e falei, vamos reconstruir. Então, ficou sob minha gestão temporariamente, no qual, nesse período, a gente reconstruiu. Então, a gente falou assim, o que vai ser agilidade para a gente? Quando a agilidade é aplicada, quando o modelo tradicional é aplicado? E o que será também, porque, de repente, tem certos ritos que para a gente não funciona, tem certo, né? Sim. Então, foi muito interessante esse processo. E depois disso, eu devolvi de volta, fui com TI, devolvi para a TI e o negócio foi. Mas é muito interessante isso que você traz. Não é nenhum nem outro. É o que dentro dessa organização cabe e, eventualmente, nessa organização vai caber um pouco disso, um pouco daquilo. Ou, para um produto específico, vai ser aquilo, para outro vai ser outra coisa. É totalmente diferente. Esse é o grande ponto, né? E isso, se você me permite, é uma bandeira que eu já olho há muito tempo. A palavra TI deveria ser extinta. Não deveríamos mais ter TI. Porque TI lembra a comoditização, ou seja, o menino lá que vai trocar e não sei o quê, muitas vezes ele não está partícipe do negócio. Uhum. Eu sempre falo, teria que mudar para TN ou simplesmente para tecnologia. TN, tecnologia de negócio, ou TE, tecnologia. Porque tecnologia ela tem que fazer parte da estratégia, ela não tem que ter uma estratégia à parte. É um trocadilho, né? Ela não tem que fazer parte, ela está à parte e esse é o grande ponto. Então vamos dar as mãos, porque RH é igual. É igual, né? É igual. Porque eu sempre brinco, RH e TI são duas áreas jogadas pro... Isso. Só são lembradas quando dá ruim. Isso. Porque, obviamente, são áreas fundamentais, mas somente quando dá ruim é que elas são lembradas. São lembradas. Para serem chicoteadas, né? E eu acho interessante isso. Eu falo até que algumas pessoas de RH ficam meio pé da vida comigo, porque eu falo, o RH, ele não pode ser responsável por liderança, não pode ser responsável por isso, cargos. Cara, ele pode dar o direcionamento, mas quem tem que fazer é o cara lá da ponta, você entendeu? Eu fiz meu doutorado em cima disso. Eu trabalho com antropologia organizacional. Fantástico. Né? Então, olhar isso daí em formato tribal, é você simplesmente deixar na mão daquela pessoa as responsabilidades, porque fala assim, se der besteira, é o pessoal de gestão, DHO, o nome que quiser dar, é que deu errado. Mas eu vou te contar que daí a área de gestão terceiriza para uma consultoria externa de grande renome, porque se der errado foi a consultoria XYZ. Mas brincadeiras à parte, perfeito. Pegando o seu gancho inicial, tecnologia de negócio e pessoas para o negócio. Então, a estratégia de recursos humanos é a estratégia do negócio, a estratégia de TI é a estratégia do negócio. Não existe estratégia de TI, não existe estratégia de RH. Existe a estratégia do negócio. E como essas duas áreas se conectam e potencializam essa estratégia. É isso. Mas queria te dizer que o que você fez, a antropologia organizacional, esse olhar para o design organizacional é super, ultra, mega necessário daqui para frente. Espero que não seja uma recomendação ruim. Não é. Por quê? Porque com a IA tomando espaço de meio e nós seres humanos, podendo agora fazer atividades que tenham mais valor no relacional, tenham mais valor na criatividade, e aquilo que era mais repetitivo, de menos valor agregado, pode ser terceirizado para as máquinas. Perfeito. Ótimo. A gente vai ter que redesenhar nossas organizações, redesenhar nossos cargos. Eu odeio também cargo. Sim, sim. Mas redesenhar as nossas atividades, as nossas funções. E uma pessoa como você é extremamente valioso nesse desenho novo das organizações. Fantástico. Eu quero acreditar nisso, né? Mas existe um ponto muito interessante. Que o Brasil é devagar. Não, o Brasil é do tempo dele, né? É aquele negócio. A gente é o país da jabuticaba, só tem aqui. Né? Eu vejo de uma forma um pouco diferente o que acontece. Eu vejo que nós aqui não temos muito apetite para risco.
Então a gente não quer tanto se arriscar fazendo alguma coisa disruptiva. Haja visto que existem modelos diferentes hierárquicos, porque nós estamos acostumados com hierarquia. É aquela estrutura verticalizada e pronto. Mas existem modelos propostos que é de horizontalização. Desculpa, porque isso daí, né, 10 horas da manhã, às vezes é difícil de falar algumas palavras. É de horizontalização. Mas aí você fala, putz, eu tenho sociocracia também, que trabalha através de grupos sociais dentro de organização. Você pode trabalhar também com organizações orgânicas, ou O2, como o pessoal fala. Ou seja, você deixa aquele grupo florescer. Né? Então você tem modelos hierárquicos, até falado por Frederic Laloux no livro Redesenhando as Organizações, que ele fala do modelo TIL, né? que é o verde meio azulado ali, que as organizações elas têm que passar. Eu acho fantástico todas essas teorias. O problema é que o próprio nome está dizendo, são teorias. E se a gente for olhar para uma organização, mesmo as startups, cara, uma startup ela é criada, é desenvolvida a partir de uma ideia, mas quando ela começa a funcionar, você vê que existe um modelo um pouco diferente que começa a ser acoplado. Então ela nasce de uma ideia, nasce de uma forma um pouco mais aberta, mas depois a gente tem que trancar, por quê? Porque, não, a hierarquia é que vai segurar. Porque não... Na cabeça de alguns líderes, a governança ela é feita através da hierarquia. Então, existe uma similaridade. Por isso que quando a gente fala assim, eu tenho que botar uma governança aí. Não, isso é burocrático demais. Não é o ato da burocracia. Burocracia ela tem que existir em todos os níveis. O problema é a burocracia em excesso. Em excesso. Tudo em excesso. Dosagem do remédio e do veneno, né? Então, é isso. Tá certo. Agora, falando em excesso, lembrei de uma boa pergunta. Quando você se sente sobrecarregado, como é que você volta para o seu eixo? Olha, isso é uma coisa interessante. Eu tenho feito muitas pausas para fazer. A Dani sabe, né? É aquele momento que eu fico assistindo uma besteira, vou ver às vezes aqueles vídeos engraçados, não em celular, mas olho, ou se não vou dar uma volta na praia, você entendeu? Nado um pouco, eu gosto muito de nadar, né? Então é esses momentos, né? Legal. Antigamente eu fumava, né? Não fumo mais, e antigamente eu bebia também. Então, eu falei assim, cara, toda hora eu preciso fumar, ou toda hora eu preciso beber, tá errado. Então, deixa eu fazer alguma coisa um pouco melhor. Então, às vezes, no meu... Onde eu moro tem uma praça maravilhosa em frente, então às vezes eu sento lá. Que bom. Gosto de ver os velhos jogando, não que eu sou os velhos de forma negativa, mas as pessoas que estão lá são de idade, eu falo assim, cara, qualquer hora eu vou ficar jogando truco ali com ele. Que legal, que legal. Muito bom. É isso aí. Agora, imagino que também alguns nãos você aprendeu a dar nos últimos anos. Foi o que eu mais aprendi a dar. E qual deles você disse que você ficou craque em dizer não? Para quê? Ou para quem? Sei lá, eu. Basicamente para pessoas que eu vejo que tentam deixar o ambiente um pouco mais tóxico. Às vezes é uma dificuldade, a gente está passando por essa dificuldade, às vezes, e eu falo de me realocar, de tentar achar um projeto. Então, às vezes, eu saio de uma organização justamente pela toxicidade que acontece. E eu vou falar de uma forma muito clara para você. Ao longo dos 3 anos atrás, então 22, 23 e 24, eu tive um infarto em 22, em 23 e em 24. Meu Deus. Então, eu tive que aprender a dizer não até por uma questão de vida. Né? Então, as pessoas, e é o mais engraçado, parece piada, né? O meu infarto, o segundo, foi o pior que eu tive. Eu estava assistindo A Freira 2 com a minha filha, aquele filme de terror. Aí o pessoal até achou que era por causa do filme de terror. Não, eu já estava em processo de infarto já há algum tempo, né? Nossa. Então, é até um meme, eu até brinco com isso, né? Eu falo, não assiste, que ele faz aquele infartar, né? Então, o não foi uma das coisas mais importantes que eu
E até falo para minha esposa, putz, Silas, tu vai aceitar isso? Eu falo, meu, a gente está precisando, mas eu acho que eu não vou, porque talvez acabe com a minha sanidade. Que é a única Sim. coisa, se eu não tiver sanidade, eu não trabalho. Então é aquele círculo, né? Sim. Eu falo, né, que dizer esse tipo de não é dizer sim para você. Sim. Né? Sim. Eu sempre falo, né? Às vezes a gente tem que ser egoísta com a gente. Nossa, com Né? certeza. Tem que ser Com egoísta. certeza. Né? Tem o livro lá do... Como é que é o nome dele? Eu acho que é... Eu esqueci o nome do rapaz. Ele está sempre também no LinkedIn. Que seja egoísta com a sua carreira, né? O cara bombou ali, virou best-seller. Mas é justamente esse. Não é só com a carreira que você tem que ser egoísta. Você tem que ser egoísta com tudo aquilo que lhe importa. Então, Claro. seja egoísta com a sua família, seja egoísta com seus amores, seja egoísta com as coisas que lhe faz bem. E nunca diga, poxa, eu vou parar de amar a minha família, eu não amo. Cara, ame. Seja egoísta com isso, sabe? Então, é o que eu aprendi um pouquinho. Excelente. Bem, você aprendeu muito nesses 52 anos. E que conselho você daria para quem está começando na vida corporativa e saindo da faculdade? Uma coisa que eu acho fantástica, e eu vou falar de uma forma clara. Então, olha para a câmera e gente, fala nos olhinhos dessa pessoa. E eu vou ser bem sincero com vocês. Vocês são demais. É uma geração muito legal. E eu vou falar isso, não estou falando eu vou cativar, não sei o quê. Não, vocês aprenderam já no útero a ver o que é bom e o que é ruim, o que faz bem e o que não faz bem. Eu sempre digo, não são vocês que têm que estar na geração dos outros. Nós é que estamos na geração de vocês. E eu aprendi isso de uma forma muito legal. Eu trabalhei com muita gente de geração Z e trabalhei com com baby boomer. Porque quer queira ou quer não, dentro desse espaço temporal que nós estamos, desse momento histórico que nós estamos, 4 gerações, às vezes, trabalham dentro da mesma sala, dentro da mesma organização, ali dentro do mesmo time. Então, galera, continuem sendo da forma como vocês são. Ah, mas ele não tem foco, ele não tem isso. Nós temos que ajudá-los a ter foco, mas não criticando. Então, o que eu fiz um trabalho há muito tempo atrás, numa empresa que eu estava como executivo, eu fiz o que é chamado de mentoria inversa. Eu pegava vocês, que é dessa geração, e mentorava junto, e fazia vocês serem mentores de nós, de gerações um pouco mais anteriores. E criei relações ali de extremo respeito, confiança, sabe? As pessoas que não almoçavam juntas começaram a dividir ali mesas, né, e besteiras e contar idiosincrasias. Então, sejam o que vocês são. Vocês são uma luz para o futuro. É a dica, tá? Adorei. Muito bom, muito bom. Porque a gente tá acostumado sempre a criticar. Ah, eles não têm foco. Ah, eles não têm comprometimento. Ah, não sei o quê. Não, eles são só egoístas. E esse é o grande ponto. Eles são egoístas com as coisas deles. Ah, mas ele olha demais o celular. Cara, quando eu era moleque, eu assistia demais a televisão. Minha mãe brigava comigo porque eu estava assistindo televisão. Então, a minha televisão é o celular deles, né? A diferença é que a televisão ficava na sala. Ficava o celular na sala. Tá com você. Você que tá comigo, né? E a capacidade de processamento dessa molecada. Uma coisa que eu digo para vocês. Cara, conhecimento vocês têm com certeza muito mais do que eu. Mas aproveite da gente, que a gente talvez tenha uma coisa que vocês ainda vão adquirir, sabedoria. Conhecimento e sabedoria são 2 coisas que tem que se complementar. Sim. Então fica a dica aí. Adorei. O complemento da dica. É Agora me diz uma coisa. Nos últimos 6 meses, tem alguma compra de R$200 ou menos que está fazendo a diferença na sua vida? Um tomate em formato de relógio. Para Pomodoro? Método Pomodoro? Eu achava que era legal no celular e não sei o quê, mas, cara, aquilo lá é mais interessante. E você usa mesmo? Uso, deixo ali que às legal. vezes para fazer algumas coisas, né? Legal. Uma compra bem boba. Eu fui naquelas de R$1,99, então tinha o tomate, tinha uma galinha, tinha uma vaquinha. Eu falei, não, eu vou pegar o tomate, mas agora eu acho que eu vou começar a diversificar. É bem interessante, porque
e até faz parte da minha tese de doutorado, não adianta ter o celular, a gente tem que mudar o nosso ambiente. Então, colocar aquela coisa esquisita ali mudou o meu ambiente. Só mudando o ambiente você muda comportamento. Então, eu mudei o meu ambiente e comecei a mudar meu comportamento também. Porque celular você bota ali no coisa, né? É muito rápido, que nem você estava ali. Você estava olhando o teu celular, você apertou um botão, fica até às vezes inconsciente. Aquela porcaria, não, você tem que mexer, você fala, ai, cara, é que nem despertador. Verdade. Despertador de corda é uma coisa extremamente legal, porque você fica pé da vida, porque você não acerta, e aí você acaba acordando. Tá certo que você acorda pé da vida, mas é uma coisa interessante. Muito boa dica. É. Muito bom. E você tem hábito de presentear com livros? Tenho. Tem. Por exemplo... Tem alguma recomendação? O Sapiens. Sapiens é um excelente livro. Lógico, eu gosto de presentear com os meus livros, tá? Eu prefiro. Qual dos seus? Eu gosto de... esse que eu escrevi há 2 anos atrás, que é A Farsa da Inovação. Eu adoro. Sobre a liderança tóxica, eu gosto também. E o que é o meu xodó, né? Que eu falo sobre cultura organizacional, né? Então, esses daí eu curto bastante. E tem o que eu fiz em 2014, que é gestão de projetos na prática. Que legal! Então, esse é mais ferramental. Esse é totalmente ferramental. Os outros também são meio que ferramentais, porque eu mostro ali sintomas de uma estrutura que pode tá trazendo ali um benefício ou um malefício. Né? Legal. Eu sempre falo, as pessoas, mas a negatividade, as pessoas elas estão tóxicas, mas a toxicidade não é por ser negativo. Tem a toxicidade positiva também, que você às vezes fica num ambiente extremamente positivo, você sente até sem direito de sentir o contrário, você entendeu? Tem um livro muito bom, e aí fica uma dica também, que é da Theo Charot, que é falando sobre o otimismo em excesso, né? Então é um excelente livro, tá? Muito bom. Vou dar uma olhada nesse. É Theo Charot. E nos seus também, né? Pode ir. Você acredita que é a última pergunta? Acredito. Rapidinho. Porque tudo que é bom termina rápido. É verdade. Mas vamos lá. Vamos lá. Se você tivesse um baita outdoor na Rio Santos, não sei se é na Rio Santos, não, onde você quiser. Não, pode ser aqui, na Imigrantes. Na Imigrantes? Não, tem. Na Imigrantes. Não, tiraram, que era aquele menino que sempre colocava o menino da cueca ali. depois do frango assado, aquele trânsito era por causa do menino da cueca. Nossa, mãe. Não tinha pensado nisso. O pessoal fica tudo parado olhando o menino da cueca. Mas vamos lá. Que frase vai ter no seu outdoor? Com o seu nome, claro. Não sei se vai ter foto. Mas se tiver, a Dani vai produzir. Fica tranquilo. Com certeza. Fica tranquilo. Eu ia falar uma frase que eu usava há muito tempo, né? Que era: não somos o que sabemos, somos o que podemos ser. Mas eu fiz durante um tempo, que eu falei sem querer dentro de uma palestra que eu estava dando, que hoje me representa mais. Que significa: a qualidade de tudo que fazemos depende da qualidade de que pensamos. E a qualidade do que pensamos depende da qualidade da nossa escuta. Então, é isso que eu colocaria no meu outdoor. Adorei seu outdoor. Isso seria, né? Muito bom. Adorei bater ponto com você. Obrigado, Bia. Obrigado. Prazer, muito grande. Quer deixar algum recado final? Pessoal, podem me conectar pelo LinkedIn. Por dica até da Bia, vou voltar para o Instagram e quem sabe vou para o TikTok fazer uma dancinha, não, brincadeira, né? Me sigam e pode me chamar para bater papo. Eu gosto bastante de conversar. Nada melhor do que bater um papo e depois a gente vê o que acontece. Legal, show. Parabéns, obrigada. Obrigado a você. Obrigado. Muito bom.